e blogueira Nadia Lanlili é a cara moderna e atual do mundo das comunicações em um país africano e muçulmano na era da globalização. Estar antenado hoje em dia tem pouco a ver com as antenas de rádio ou de TV. A palavra, aliás, nem é mais essa. Agora é conectado. E a comunicação de massa aposta na praticidade e na velocidade da internet para informar, formar opiniões e entreter. O Nova África de hoje mostra experiências de sucesso no setor de comunicações africano, que também navega na onda mundial de sites e portais. Na Tunísia, ideias na cabeça e celulares nas mãos são o bastante para compartilhar o dia a dia do país num site de notícias sem censura. No Marrocos, um país muçulmano, uma jornalista faz de seu blog um instrumento de protesto contra os regimes autoritários e em defesa da democracia. Do Marrocos, vamos para Angola, onde uma revista em português tenta conquistar leitores de todo o mundo interessados na realidade do continente. Na Tunísia, basta um olhar sobre os telhados dos prédios para se ter uma ideia da importância que o país dá à informação. As antenas parabólicas se amontoam umas sobre as outras e levam a cada casa ou apartamento a informação sobre o que acontece no país ou no exterior. Mas entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, as informações que chegavam pelos canais internacionais de televisão já não bastavam aos tunisianos. Em meio ao que depois passou a se chamar Revolução de Jasmim, o povo da Tunísia precisava de informações rápidas e confiáveis sobre o país e os acontecimentos que levaram à queda do presidente Zine Ben Ali após 23 anos no poder. As informações sobre o que acontecia acabaram vindo por um caminho diferente do das parabólicas de TV. As estatísticas mostraram que a Tunísia tem 106 telefones celulares para cada 100 habitantes. É um país conectado e que, durante a Revolução, buscava informações seguras e ao alcance das mãos sobre o que acontecia. E o quartel-general desse exército fica neste prédio no centro de Tunis e é comandado por um tunisiano que fala português. Youssef Gaidji viveu no Brasil por 6 meses e faz questão de falar a nossa língua como Nova África. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, e você? Obrigado Tudo por ótimo. estar aqui. Imagina. Então, esse é nosso escritório. Aqui a gente trabalha com esses jornalistas para desenvolver e produzir essa informação sobre inglês cada dia, essa informação sobre Tunísia. Somos o único site de informação sobre Tunísia em inglês. Tunisia. Live. Be informed, be involved. Jovens jornalistas tunisianos são os responsáveis por abastecer de notícias o site do Tunisia Live. Pela internet móvel, as informações do site chegam com rapidez aos celulares de cada morador do país. Mas os internautas não são leitores passivos. Eles também fornecem informações para o site. É o jornalismo colaborativo, que funciona a partir de cidadãos que gravam imagens com celulares em qualquer parte da Tunísia e enviam as gravações para o site. Você não estudou para ser jornalista, né? Essa coisa do jornalismo de uma empresa de comunicação caiu na sua mão. Como foi isso? Então, a gente não teve jornalismo durante a ditadura. E depois, quando teve a revolução, as mídias estrangeiras não foram falando sobre a Tunísia, sobre o que está acontecendo aqui na Tunísia. Tem pessoas que morreram para esse país aqui na rua. Então eu pegou a iniciativa de falar com mídia internacional. Eu falo bem inglês, então
falou com CNN, BBC, televisão francesa, Al Jazeera English. E depois estabelecer esse contato, eles fui voltando para mim, para informação, para saber o que está acontecendo. E depois de um certo tempo, você acabou entrando nisso, se profissionalizando. Sim, no começo eu fui só trabalhando com eles, mas depois aprendeu como produzir a informação para a televisão, a informação escrita para o jornal. E depois a gente pensou o porquê a gente não produz a nossa própria informação. É isso que a gente fez, só produzindo nossa própria informação com a perspectiva tunisina, com uma informação independente da Tunísia para o mundo em inglês. O Tunísia Live nasce da iniciativa de Youssef e mais 2 amigos. Os 3 são jovens e compartilhavam o desejo de informar a Tunísia sobre o que acontecia nas ruas do país. Até então, por causa da ditadura, as notícias sobre a revolução e os acontecimentos que se seguiram chegavam do exterior. Com o tempo, o Tunísia Live acabou se tornando fonte de informação segura e confiável dentro e fora do país, com milhares de acessos diários. E como é a linha editorial do site? A gente não tem compromisso com algum partido político, alguma pessoa ou alguma empresa. Então, os nossos objetivos é verificar informações e informar de uma maneira independente. Vocês estão passando por momentos de muita turbulência política, de muita instabilidade, muita violência no meio da rua, não é? E a câmera tem esse papel de estar alerta e de perceber tudo que está acontecendo e defender a população, não é isso? Sim, talvez algum tempo está perigoso andar para uma manifestação, estar aqui, uma protesta, estar aqui a filmar. Mas a gente gosta disso, a gente não tem medo disso porque a gente precisa estar aqui para olhar quando um policial vai atacar alguma pessoa ou alguma pessoa que vai atacar. A gente tem a pegar isso na câmera, porque essa é a história, isso que o mundo vai lembrar depois. O que você acha desse tipo de trabalho nos países que estão passando hoje, por exemplo, pela Primavera Árabe? Então, o mundo árabe está numa fase hoje, tem ditaduras em vários países, a maioria. E essa ditadura que a gente precisa filmar o que está acontecendo, a gente precisa desse modelo em cada lugar para informar as pessoas do que está acontecendo nesses países e o que a ditadura está fazendo ali. E a informação é uma maneira para mudar, para facilitar a mudança desses países. Talvez vai ter revoluções, vai ter uma mudança bem mais calma, mas precisamos informar. Acompanhamos os jornalistas do Tunísia Live a uma manifestação popular. Os manifestantes pedem mais liberdade e, como em outros países, têm problemas com a polícia. O cinegrafista grava tudo o que acontece e logo está de volta à redação. As imagens em breve vão virar notícia para todo o tunisiano que carrega um celular no bolso. Então, aqui esse é o vídeo time. Eles estão trabalhando no material de hoje. Ele foi no protesto hoje para filmar. Aqui o cameraman, ela é a editora. Legal. Agora eles são fazendo a vídeo do protesto, que é um protesto contra o extremismo. Ela está montando agora. De que forma os jovens que trabalham hoje com mídia, e talvez principalmente os que estão vivendo hoje a Primavera Árabe, têm a aprender com o exemplo do Tunísia Live? Cada pessoa agora tem o poder de filmar
informar. Só com o celular podia informar o mundo sobre coisas que estão acontecendo. E o impacto do 1 minuto de um filme de um celular pode ser bem importante, mais importante que todo um governo. Isso que aconteceu em Tunísia são celulares que mudou o país. Então, cada árabe tem a saber que seu celular é um mídia. Ele pode mudar tudo com esse celular. Tunisia. Live. Be informed, be involved. O Nova África volta já com uma história de uma blogueira em um país muçulmano e de uma revista em português sobre o continente africano. Daqui a pouco. Estamos em Marrocos. De Marrakech, percorremos um belo trajeto em meio ao deserto do Saara até a cidade de Casablanca. Uma imensa cidade costeira, ela é uma espécie de capital econômica do país. Mais de 5 milhões de habitantes vivem aqui. A mesquita Hassan II se destaca no horizonte. A mesquita é o expoente máximo da cultura muçulmana no país e pode abrigar mais de 25 mil fiéis. Em meio a toda essa tradição e religiosidade, a internet produz uma pequena revolução nos costumes do país. A jornalista e blogueira Nadia Lanlili é a cara moderna e atual do mundo das comunicações em um país africano e muçulmano na era da globalização. Ela nos mostra a redação onde trabalha com sua equipe. Nadia escreve para revistas, jornais e se destaca nas redes sociais. Especialista em economia, Nadia é uma das blogueiras mais influentes do Marrocos. Ela sabe do poder da internet na construção de uma nova história para o seu país e para toda a África. Quando eu fiz meu blog, haviam poucos blogueiros no Marrocos. Nós éramos praticamente uns 20, isso em 2005. Mas aos poucos, esse meio de comunicação se transformou em um canal de expressão política para os jovens, até chegar ao que nós chamamos de Primavera Árabe, que nós vimos no Egito, que nós vimos na Tunísia, que nós vimos na Síria, onde as redes sociais se transformaram no canal mais importante de comunicação entre os mais jovens. A internet é um canal de protestos. Nadia faz de seu blog um espaço de liberdade. A internet para ela é um meio democrático como poucos. O blog é um meio muito importante de expressão. Para mim, em todo caso, ele me permite postar assuntos que eu não posso publicar no meu jornal, porque são minhas impressões pessoais. E como você sabe, no jornalismo, nós não podemos demonstrar essas impressões. O blog é importante também porque nos permite ter um retorno do que fazemos de forma instantânea. Enquanto na imprensa escrita há pouca gente que reage por meio de cartas, ou que liga para parabenizar pela matéria, ou dizer que foi mal feita, ou dizer que não concorda, no blog você tem os comentários publicados instantaneamente. E você está em permanente interação com os leitores. Além de jornalista e ativista das redes sociais, Nadia é mãe, esposa e uma mulher que encara todos esses desafios como uma forma de contribuir para os avanços sociais que o Marrocos precisa. Eu estou convencida de que o Alcorão e a Suna, que é a tradição do profeta, permitem interpretações bem progressistas. É necessário apenas procurar, ao invés de permanecer nessa leitura radical que faz com que as mulheres, por exemplo, usem a burca no Egito ou no Irã e que passam uma imagem completamente errada do Islã. Não é isso o Islã. O Islã é também uma religião de tolerância. Muçulmana, praticante de yoga, mãe, escritora, multimídia. Essa é mais uma das novas imagens da Nova África. Do Marrocos, vamos a Angola, onde uma revista em português tenta conquistar leitores de todo o mundo interessados na realidade do continente.
A África 21 nasceu em Angola. A revista é vendida em bancas apenas no país de origem e em Portugal. Assinaturas fazem com que a revista possa ser adquirida em qualquer parte do mundo, mas parte de sua tiragem é impressa e distribuída gratuitamente no Brasil. O projeto foi resultado da Associação de Jornalistas Portugueses e Angolanos no início dos anos 2000 e conta com participação de correspondentes estrangeiros como Beatriz Bicio. Uruguaia, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e as relações Sul-Sul. A África 21 tem uma cobertura muito importante de temas que não aparecem na mídia tradicional. É difícil destacar alguma cobertura em particular. Eu gosto das coberturas que a revista faz. Gosto do fato de que ela, ao contrário de uma tradição da mídia mais convencional, não esquece de fornecer ao leitor os desdobramentos de assuntos que ela tratou. A África 21, ela dá uma cobertura a cada edição que, se tratou de algum tema importante, ela vai retomar e vai continuar e vai permitir que você vá acompanhando no tempo essa temática, né? Eu acho que é um bom jornalismo que deve ser assim. Beatriz foi uma das fundadoras de uma revista que marcou época no Brasil e em outros países, os Cadernos do Terceiro Mundo. A revista, criada por jornalistas foragidos das ditaduras instaladas na América do Sul nos anos 70, foi lançada em Buenos Aires em 1974 pelo exilado brasileiro Neiva Moreira. Para ela, a África 21, como os Cadernos do Terceiro Mundo, se diferencia das revistas tradicionais pela cobertura de qualidade e pela escolha dos temas que vão se transformar em reportagens em suas páginas. A priori, os editores definem que isso não interessa ao público, e eu pessoalmente sou crítica dessa visão. Esse a priori, isso não interessa ao público, na verdade, não está alicerçado em pesquisas do que o público vai ou não preferir, mas uma postura, até eu diria autoritária, né? E muito atrelada a determinados interesses dessa mídia. A África 21 pode ser acessada pela internet e é a única revista em língua portuguesa criada e dirigida por africanos sobre a realidade africana atual. O brasileiro João Belisário tem a tarefa de fazer com que a África 21 transforme-se em uma referência para os leitores brasileiros interessados em questões africanas. João Belisário morou em Angola, onde chegou momentos após a libertação do país do colonialismo português. O africano estudava muito mais a realidade do país colonizador do que o seu próprio país. E a televisão, os jornais, a rádio, todos os meios de comunicação naquela altura passaram a refletir um pouco mais a sua realidade, e eu comecei a trabalhar exatamente com isso. Para ele, a revista angolana tem potencial para conquistar mais e mais leitores brasileiros graças ao interesse que o continente africano tem despertado no Brasil nos últimos anos. Uma revista política, né, que abarca um mundo político bastante grande, economia, fait divers. É uma revista, mas não é uma revista, digamos assim, como Macaras, ou seja, é uma revista de análise para pensar. Ele tem pessoas que pensam, né, escritores, jornalistas com alguma densidade. A África 21, segundo a proposta dos criadores da revista, reflete um continente em transformação, onde velhos paradigmas estão sendo substituídos por novas estruturas sociais e institucionais destinadas a superar os problemas sociais, políticos, culturais e econômicos deixados como herança pelo sistema colonial. Forte presença estatal e profissionais com baixo nível de formação são duas características da imprensa africana. A análise é do economista e jornalista Jonuel Gonçalves. Angolano, ele vive no Brasil e fala ao Nova África da imprensa e da dificuldade que até os jornalistas têm para compreender a África.
As economias africanas, elas levantam vários desafios que têm que ser explicados, não é só para ser explicado em termos universitários. Por exemplo, a África tem uma taxa de crescimento média muito boa neste momento. Só que é uma taxa percentual, quer dizer, não são valores absolutos. É fácil fazer crescer 6% quando você parte de 1 bi, certo? Neste momento, as taxas de crescimento africanas em valores absolutos, se são altas em taxa de crescimento percentual, são muito baixas em valores totais. É muito mais crescimento de 0,2% da economia da Alemanha do que 10% das economias africanas, se você tira a África do Sul. Então, quer dizer, essa realidade tem que ser explicada. O segundo aspecto é que a maior parte do crescimento africano é motivado pela subida dos preços do petróleo. São meia dúzia de países que fazem subir a média. Se você tira esses, mesmo percentual, cai tudo muito. Então a África continua num grande impasse por falta de iniciativas, por falta de capitais. Uma parte da falta de capitais vem da época colonial. O sistema colonial na África fez o que não fez em mais lugar nenhum. Descapitalizou completamente esses países para capitalizar outros. Quando fica independente, pronto, os recursos africanos estavam lá em termos naturais, mas não havia, quer dizer, uma margem de poupança para investir. Dependia do exterior. Se o exterior não quisesse, como não quer, ninguém investe. Em segundo lugar, um grande atraso na educação. Então a África, enfim, hoje, de um modo geral, tirando a África do Sul, mais um ou outro, não tem os recursos humanos para explorar os seus recursos naturais. Com isso que eu disse aqui, eu tenho um tema para escrever o ano todo, certo? É só dar mais um exemplo daqui, um exemplo da lá. E, é claro, sublinhar a diferença com a África do Sul, que é um país emergente. Essa é outra conversa, é outra economia. De um modo geral, o jornalista africano é autodidata. E, às vezes, autodidata com pouca formação, mesmo a nível secundário, sabe? Isso se reflete muito nos próprios textos que aparecem. Angola sofre disso. Tem uma falta de formação de jornalistas que é uma coisa impressionante. E em Angola se nota isso porque como há muito dinheiro, o país com a produção de petróleo, quer dizer, há uma circulação de dinheiro muito grande. Eu nem sei quantos semanários tem em Luanda, mas uns 10, uma coisa assim. Então, o recrutamento de profissionais em 10, com má formação, você acaba tendo muito pessoal que está fraquinho. Portanto, isso se nota uma certa fragilidade que, às vezes, é responsável pelo baixo nível da mídia. Isso é como ponto de partida. Se você tem formação como jornalista, você, de certeza, tem emprego num jornal qualquer. É disputado mesmo. Agora, há países com melhor tradição. Por exemplo, se a gente sai da área de língua portuguesa, a gente vai para o Senegal. O Senegal tem uma mídia muito profissional, com uma certa influência francesa, sendo alguma nos estilos, muita gente critica isso, mas é uma mídia com jornalistas muito capazes e grandes trabalhos. De um modo geral, quem trabalha nas mídias governamentais dos vários países africanos vive com um bom salário de funcionário. É a mídia privada que tem alguns problemas. Mas olha, a mídia privada em Angola tem se conduzido bastante bem, tem crescido. Há uma mídia de um país muito pequenininho, de que raramente se fala, que é a Ilha Maurícia. Não acontece nada de ruim. A situação econômica está boa, certo? Liberdades democráticas, nunca houve partido único, nunca ninguém foi preso por política. Tem uma sequência de diários, quem me dera que Angola tivesse. Tem 3 diários numa ilha pequenininha, uma mídia muito boa, e essa mídia ela é muito ligada à vida econômica. Tem esse problema, hein? Tem bancos por trás e essas coisas. Para mim, mídia é para informar. Tem que dar algumas opiniões, mas você não pode fazer manipulação do leitor. Isso aqui é muito mal. Aí voltávamos lá, mídia de partido único. E então, dar muita informação ao leitor para ele formar a sua própria opinião. As realidades africanas, elas são tão fortes e sujeitas a, a tanto conflito, é por isso que a África está cheia de conflito. Vamos lá, a África ainda não chegou a um acordo definitivo sobre regras institucionais, e é por isso que há muito conflito. Se você dá elementos aos leitores para que eles formem a sua própria opinião, tudo bem. Se você toma partido por um dos dois lados, você toma partido no conflito. A situação de conflito no conjunto da África, ela obriga, em princípio, se o jornalista ou aquele que escreve na mídia, se ele é correto, a certa distância e preocupar-se em dizer o que está acontecendo e dar elementos de informação para as pessoas tomarem. Porque, de contrário, passa a ser um soldado. E aí é realmente problemático. Os cristãos coptas formam 10% da população do Egito. A igreja foi fundada nos primeiros anos da era cristã e não está subordinada à Igreja Católica Romana. Em tempos de internet,
Os rituais dessa igreja ainda são celebrados na língua copta, que remonta ao século III e que parou de ser falada pelos egípcios por volta do século XVIII.